Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre teoria de conjuntos. Bom, mais precisamente nós vamos falar sobre representação de conjunto, conjuntos unitário e vazio, conjuntos iguais, conjunto universo, subconjuntos, conjuntos de conjuntos e conjunto das partes, beleza? Então, vamos começar falando sobre conjunto, elemento e pertinência. Pessoal, não existe uma definição concreta sobre o que é conjunto, tá certo? A gente entende conjunto como sendo uma coleção de objetos, como sendo um agrupamento de elementos. Por exemplo, pessoal, eu posso ter dentro do meu conjunto o conjunto dos números primos. Lembrando que números primos são números que são divisíveis apenas por 1 e pelo próprio número, certo? Também posso ter o conjunto dos números pares, formado pelo 0, 2, 4, 6, 8, enfim. Mas percebam que eu falei elementos, agrupamento de elementos. Então, eu posso agrupar várias coisas dentro desse meu conjunto. Eu posso ter o conjunto de mamíferos dentro da nossa escola. Eu posso ter o conjunto dos professores, o conjunto dos alunos. Tá bom, pessoal? Então, entende-se que o conjunto é uma coleção de objetos, tá certo? É um agrupamento de elementos, beleza? Vamos para o próximo. Representação de um conjunto. Vamos lá, pessoal. Eu peguei ali, seja o conjunto dos algarismos pares, então vocês sabem que vai ser um conjunto formado pelo 0, 2, 4, 6, 8, enfim, todo pelos números pares. E existem três formas de representar um conjunto. A primeira que nós vamos ver é a listagem, que é simplesmente você colocar os números que você tem dentro do seu conjunto. Então, eu disse que A é o meu conjunto e ele vai ser igual a 0, 2, 4, 6, 8. Beleza? Uma segunda forma de você representar os elementos do seu conjunto é você utilizar as propriedades dos elementos. Professor, como ficaria então esse conjunto sendo representado pelas propriedades dos elementos? Ele ficaria desta forma. A é igual a igual a x, tal que x é um algarismo par, beleza? E a nossa terceira representação, a nossa última representação para um conjunto é utilizando o diagrama de Venn, que, galera, na minha opinião, ela é a maneira mais tranquila de você visualizar um conjunto, certo? Porque você vai ter ali um círculo e dentro desse círculo você terá todos os elementos do seu conjunto, tá bom? Bom, galera, relação de pertinência. O que seria uma relação de pertinência? É quando nós dissemos que um elemento do conjunto ele vai pertencer ou não pertencer àquele conjunto. Por exemplo, eu vou pegar aqui de novo o nosso conjunto A, que é o conjunto dos algarismos pares, né? Nós temos ali, olha, percebam que eu coloquei aqui na forma de listagem, tá bom? Nós temos o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Vamos lá, no primeiro caso aqui, eu coloquei que 2, o elemento 2, ele pertence, olhem o símbolo, ao conjunto A. Percebam lá que o 2 ele está presente ali no conjunto A, certo? Então, essa é a nossa simbologia e a tradução fica: o elemento 2 pertence ao conjunto A. E quando não pertence, professor? Bom, quando não pertence, nós vamos utilizar este símbolo aqui, tá bom? Olha só, eu estou dizendo aqui que o elemento 3 não pertence ao conjunto A. Então, se nós olharmos ali no nosso conjunto A, nós vamos ver que não temos o elemento 3, tá bom? Então, a relação de pertinência é isso, é quando um elemento pertence ou ele não pertence ao nosso conjunto, tá legal, galera? Então, vamos seguir. Conjunto unitário. O que seria o conjunto unitário? Bom, unitário vai ser aquele conjunto que possui apenas um elemento. Unitário, 1, certo? Eu coloquei aqui como exemplo
o conjunto A, um conjunto A aí, qualquer, que ele possui apenas o elemento 2. Olha só, eu coloquei aqui também na forma de listagem, tá bom? Há uma outra forma aqui que eu vou representar, que é pela forma do diagrama de Venn. Olhem só. Apenas o elemento 2 está dentro do conjunto A. Tá bom, pessoal? E o conjunto vazio? Bom, o que seria o conjunto vazio, galera? É aquele conjunto que não possui nenhum elemento, tá bom? Nós podemos representar ele da seguinte forma, tá? Ou você coloca duas chaves sem nada dentro, representando que ele está vazio, ou você coloca esta notação aqui, tá bom? Que representa que o conjunto A é vazio, certo? Agora, prestem atenção, pessoal. Vocês não podem colocar, não podem representar um conjunto vazio desta forma aqui, tá bom? Por que, professor, que eu não posso fazer isso? Porque você está me dizendo que o conjunto vazio, certo? Ele está vazio dentro do vazio. Não faz sentido, certo? Por isso, então, que a gente não vai representar dessa forma. Não representem dessa forma, tá bom? Você vai poder utilizar somente ou as chaves ou a nossa anotação aqui, tá bom? Continuando. Nós temos os conjuntos iguais. Galera, o que seriam os conjuntos iguais? Os conjuntos iguais são aqueles conjuntos que têm dentro deles os mesmos elementos, certo? Por exemplo, dois conjuntos A e B são ditos iguais se e somente se possuem os mesmos elementos, independente da ordem que estão escritos, tá bom? Então, se no meu conjunto A eu tiver A igual a x, y, z e w, e no meu conjunto B eu tiver w, z, y, x, percebam que são os mesmos elementos. Eles estão em ordens diferentes? Estão em ordens distintas? Sim, eles estão. Mas eles continuam sendo os mesmos elementos. Então, e por isso que eu posso dizer que o meu conjunto A é igual ao meu conjunto B. Tranquilo, galera? Vamos continuar, então. Conjunto universo, pessoal. O que seria o conjunto universo? O conjunto universo é o conjunto que contempla todos os elementos de um determinado conjunto. Por exemplo, eu tenho aqui o nosso conjunto A, formado pelo A, E, I, O, U, e, além dele, eu tenho B e W. Então, o meu conjunto universo ele vai contemplar, além do conjunto A, ele também vai contemplar os elementos B e W, tá bom? Continuando aqui a nossa aula, vamos falar agora sobre subconjuntos. Disse que um conjunto A é subconjunto de B se e somente se todos os elementos de A também são elementos de B. Então, galera, para eu ter um subconjunto, todos os elementos desse meu subconjunto eles têm que estar dentro de um outro conjunto, tá certo? Como, por exemplo, nós temos ali o nosso conjunto B, formado por 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o nosso conjunto. O nosso subconjunto seria se todos esses elementos desse meu novo conjunto, eles fizerem parte de um outro conjunto, tá bom? Isso seria um subconjunto. Em notação, ele ficaria dessa forma. A está contido em B, eu quero dizer que todos os meus elementos do meu conjunto A estão contidos no meu conjunto B, ou eu também posso dizer que B contém A. Dentro do meu conjunto B, ele contém os elementos do meu subconjunto A, tá bom? Conjuntos de conjuntos, galera. O que seriam conjuntos de conjuntos? São conjuntos cujos elementos também são conjuntos. Ficou confuso, professor? Vamos lá, deixa eu tentar explicar de uma forma melhor para vocês. É como se eu tivesse um conjunto e dentro desse meu conjunto, os elementos que estão lá dentro estivessem escritos como se fossem conjuntos. Por exemplo, nós temos ali o conjunto A,
E dentro do conjunto A, nós temos os elementos 1, 2, 3, 4, só que aqui eles estão escritos também na forma de conjuntos, certo? Um outro exemplo aqui para vocês seria que o meu conjunto B, formado pelos elementos A, B, C e D, aqui eles estão escritos, os meus elementos, eles estão inscritos também em forma de conjunto. Isso aqui seria os conjuntos de conjuntos, tá bom? Conjunto das partes, pessoal, vamos lá, presta atenção. Dado um conjunto A, o conjunto das partes de A, ele vai ser denotado por P de A. É o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. Todos os subconjuntos de A, galera. O que eu quero dizer com isso é que, dado o meu conjunto A, lá dentro vai ter todos os meus elementos de A, e eu vou ter que fazer todas as combinações possíveis de subconjuntos dentro daquele conjunto, tá certo? Então, como eu conseguiria fazer para descobrir a quantidade de subconjuntos que eu tenho dentro desse meu conjunto? Basta você fazer 2 elevado a n, sendo n o número de elementos de A. Por exemplo, lá, pessoal, eu tenho aqui o meu conjunto A formado por 1, 2 e 3, tá certo? Eu vou fazer de duas formas aqui para vocês. Uma utilizando o nosso P de A igual a 2 elevado a n, e uma outra forma seria a forma de listagem. Por quê, pessoal? Dependendo do exercício, ele vai pedir para vocês listarem todos os subconjuntos presentes dentro desse conjunto, tá certo? Então, como ficaria? Ficaria que o meu P de A seria o vazio, tá? Só lembrando aqui para vocês que todo conjunto tem o elemento vazio, tá bom? Ele teria o vazio, ele teria o 1, o 2, o 3. Depois eu começo a utilizar as combinações, olha. 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. E, por fim, o 1, 2 e 3, tá bom? Assim ficaria ele na forma de listagem. Assim ficaria ele caso o exercício pedisse para vocês listarem os subconjuntos do nosso conjunto. Mas caso ele só peça a quantidade, que é o mais comum de acontecer, vocês podem fazer isso? Podem fazer. Se acharem mais fácil, pode fazer? Pode, mas pessoal, prestem atenção. Olha o tamanho que ficou essa minha listagem com apenas 3 elementos. Imaginem se você tem um conjunto com 8, 10 elementos. Olha o trabalho que ia dar para você listar cada um deles, tá bom? Por isso que é melhor, se ele te pedir somente as quantidades de subconjuntos que você pode formar no seu conjunto, você fazer o 2 elevado a n. O que é n mesmo, galera? N é o número de elementos presentes no meu conjunto. Nesse caso aqui, nós temos 3 elementos. Então, o nosso 2 na n ficaria 2 elevado ao cubo, que daria um total de 8 subconjuntos. Beleza? Podem contar ali, ó. Nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8 subconjuntos. E aqui, nessa forma, que é a melhor forma, tá? Para você utilizar, caso o exercício peça para você fazer a quantidade de subconjuntos presentes no seu conjunto, faça 2 elevado a n, tá bom, galera? Pessoal, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, tá bom? Desejo a todos vocês ótimos estudos, tá bom? E tem dúvida? Deixa ali nos comentários a sua dúvida, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.